O assunto sobre os efeitos da hipoidratação, vou falar sobre os efeitos sobre a performance. O tempo de tolerância ao esforço físico em exercícios de intensidade alta é menor com a hipoidratação. Esta resulta em maior prejuízo da capacidade, principalmente em ambientes quentes. O aumento da temperatura corporal, ela representa uma grande perda da capacidade, né, física devido ao seu déficit de água. Aqui podemos observar a relação entre o nível de hipoidratação e a diminuição do volume de oxigênio máximo ou da capacidade física durante a realização de exercícios físicos em ambientes quentes. E também dá para determinar, observado um determinado grau de hipoidratação, onde observa-se decréscimos maiores para a capacidade física do que para o volume de oxigênio máximo. Os efeitos da hipoidratação sobre a performance, ela pode variar dependendo do tipo de desempenho e do grau de hipoidratação. Os exercícios de alta potência e curta duração, eles possuem como fonte de energia o trifosfato de adenosina e a fosfocreatina. Nele, os atletas eles são acostumados a executar movimentos de alta intensidade. E apesar de desidratados, eles podem apresentar ausência de efeito sobre a força máxima quando hipoidratados. Além disso, por ser um exercício de curta duração, ele não promove um aumento significativo da temperatura corporal, levando, assim, uma não reação de fadiga. O exercício de alta intensidade, ele pode ser contínuo ou intermitente. Nele, vai haver uma diminuição da performance em indivíduo desidratado e vai ser de grande importância o papel do fluxo sanguíneo e do metabolismo aeróbico na regulação desses atletas. O exercício de endurance, nele, a hipoidratação, ele prejudica a performance, já que os efeitos fisiológicos da desidratação podem reduzir o fluxo sanguíneo, né, para o tecido muscular e diminuir a oferta tanto de oxigênio como de ácidos graxos livres. Além disso, a concentração de epinefrina e a temperatura muscular elas vão ser elevadas, né, fazendo que ocorra uma redução da tolerância ao esforço físico, né, que vai causar a diminuição da performance. Agora, falando sobre o esvaziamento gástrico. A ingestão hídrica durante o exercício permite a manutenção do volume plasmático e o fornecimento de energia. A disponibilidade dos fluidos ingeridos pode ser limitada, né, pela taxa de esvaziamento gástrico e absorção intestinal. Existem alguns princípios que regulam o esvaziamento gástrico, como o volume, né, quando aumenta o volume, vai proporcionar o esvaziamento gástrico, a densidade energética, né, que quando vai aumentar, vai ter uma diminuição do esvaziamento, a osmolaridade também vai ocorrer essa diminuição, o pH, onde alterações elevadas a partir da neutralidade diminuem o esvaziamento gástrico, os exercícios, né, quanto mais intensos, mais vai ser diminuído, e o estresse, né, tanto emocional quanto mental, pode causar essa diminuição. A taxa de esvaziamento gástrico da água e de soluções de glicose contém diferentes concentrações. A água é mais rápida em relação a soluções contendo glicose, mas isso só vai ocorrer quando a concentração de glicose ser superior a 10%, porque caso ela seja inferior a 2,5%, a glicose ela vai ter uma taxa de esvaziamento similar à da água. O esvaziamento gástrico de soluções contendo carboidratos é menor em relação à água ou às soluções salinas isotônicas. E existe uma dificuldade para se estabelecer
em que ponto o efeito do aumento da concentração de carboidratos em soluções vai se tornar significativo, já que existe uma redução do esvaziamento gástrico que vai delimitar a reidratação durante o exercício. A substituição de glicose livre por maltose, sacarose ou polímeros de glicose pode favorecer o esvaziamento gástrico por meio da redução das molaridades da solução, ao mesmo tempo que mantém o conteúdo total de carboidratos. Resumindo, o esvaziamento gástrico de líquido é regulado por diferentes fatores, né, que já foram citados, mas os de maiores relevância são o volume, a densidade energética e a osmolaridade. O aumento do conteúdo de carboidratos, né, ingeridos pode levar a um retorno do esvaziamento gástrico. A substituição da glicose por polímeros de glicose pode ocasionar um aumento da taxa de oferta de fluidos e de substratos para o intestino delgado. Além disso, existem fatores como a carbonatação e a temperatura que podem ter leve, quase insignificativa influência sobre a taxa de esvaziamento gástrico. O efeito do exercício sobre o esvaziamento gástrico. O exercício físico realizado em intensidades superiores a 70% do volume de oxigênio máximo, ele pode levar a pouca ou nenhum efeito sobre o trato digestório. Mas, se essa taxa exceder esses 70%, pode ocasionar uma redução das funções do esvaziamento, mas também da absorção intestinal. Em exercícios de alta intensidade, o curto tempo de duração impede benefícios do nutriente ingerido sobre a performance durante o período de exercício. Por outro lado, em exercícios intensos e de longa duração, o incentivo à ingestão de grandes quantidades de líquidos, né, de fluidos, pode causar um desconforto gastrointestinal e também um prejuízo à tolerância ao esforço físico. O aumento da concentração sanguínea de catecolaminas e a redução da perfusão sanguínea para o leito esplâncnico durante o exercício exaustivo podem influenciar a função do trato digestório. A absorção intestinal, ela contém um método para observação, né, da absorção intestinal de água ou de outro soluto. Nela são utilizados 3 tubos na região de interesse no lume intestinal. O primeiro tubo ele vai conter uma solução teste, que nela vai ter um marcador não solúvel. No segundo tubo, vão ser retiradas uma amostra do conteúdo intestinal, o qual vai permitir uma análise da alteração de composição do líquido aspirado em função da mistura da solução teste com as secreções endógenas. Já o terceiro tubo, ele vai estar localizado em toda a extensão do intestino. Ele vai permitir avaliar o saldo de troca de soluto e água no segmento a ser estudado. Os princípios que influenciam a absorção intestinal é a concentração, o tipo de carboidrato, a presença de sódio e a osmolaridade. Como já é de ciência, né, de todo mundo, a absorção da água ocorre em grande parte na porção proximal do intestino delgado. Ela está relacionada ao transporte ativo de soluções, ou seja, a água atravessa a mucosa intestinal em ambas as direções, de acordo com o gradiente osmótico. Já a absorção de glicose, ela ocorre também no intestino delgado, por um processo ativo, só que com um consumo de energia ligado ao transporte de sódio.